Fran, que prazer. Bom, não é Fran. Gente, como é que eu só não sei chamar de Rafa. Pode chamar de Fran, pode chamar de Fran. Não tem problema? Não tem crise? Nenhum. Eu atendo Fran e Rafa. Não fica com dupla personalidade? Fica. Fica, né? Tipo Sherlock Holmes e Conan Doyle, né? Dizem que o Conan Doyle foi ficando puto com Sherlock Holmes, que todo mundo conhecia o Sherlock Holmes e não sabia quem ele era. Aí ele começou a detonar o personagem. Nossa, você subiu um nível. A gente pode baixar um pouco pra Ruth e Raquel? Não, a gente pode fazer aquele mix, né, comum aqui do Noronha. Lá vem elas, lá vem elas. Deixa falar, melhor deixar. Bel, você pode apresentar Rafa e eu posso apresentar a Fran. O que você acha? Bom, Rafaela Azevedo, aqui no Noronha. Rafaela Azevedo é uma atriz, palhaça, que tem uma personagem que é a Fran, que é a Franciele, que bombou na internet, no Instagram. Foi na pandemia, não foi? Foi na pandemia. E aí fez um espetáculo com esse personagem, que é uma loucura o espetáculo. Eu fui assistir e realmente fiquei impactada. Eu fiquei um pouco afim dela. E fiquei fã, cara, fiquei muito sua fã. E essa coisa de você ser palhaça, me apaixonei mais ainda, porque eu sou super ligada em circo, em arte circense, eu fiz escola de circo. A Bel adora jogar isso na minha cara. A Bel adora me humilhar falando que ela fez circo. Miguita, você fez jornalismo e eu fiz circo. Tá tudo certo. E você é mono? Há quantos anos você é mono? Pois é, isso eu tô na dúvida se você vai achar bom ou ruim, Rafa. Eu sou monogâmica. Sorry, eu sou monogâmica. Sorry, eu sou monogâmica há 30 anos. Caraca. Eu tô fodida. A Bel, a gente tem que estudar ela. Maravilhosa, Bel. Mas fala, Rafa, me conta essa coisa da palhaçaria, antes da gente chegar na Franciele, que fiquei muito curiosa. Então, eu comecei como atriz e aí eu queria muito estudar máscara. E aí fui para um grupo de teatro que pesquisava máscara e cheguei no Nariz Vermelho, que é a palhaça. E aí comecei a estudar essa linguagem de palhaçaria, só que eu achei muito machista. É? Muito, extremamente, Maria. Os palhaços, eles ensinam as gags clássicas, né? Que são como se fossem uns roteirinhos pré-prontos de coisas que vão fazer rir. Tapa na cara, aquelas coisas, bater o saco. Vários roteiros são de violência contra a mulher, ou então de assédio. E aí eu comecei a ver aquilo e achar muito estranho. E não querer fazer aquilo. E tentando fazer outra coisa. E quando eu fazia outra coisa, e os mestres, né, entre milhões de aspas, não aprovavam aquilo. Falavam, não, isso não é palhaça. Você pode ser uma atriz cômica, mas palhaça tem a tradição. E aí quando ele diz, a tradição é usar paletó, não uso na minha vida isso, e até posso usar, mas assim, não é a roupa que eu mais uso, um paletó. E a palhaça é o meu alter ego. Na minha cabeça era assim, não, isso vai ser uma personagem criada, uma personagem que não tem a ver comigo. E aí eu saí dali e comecei a pesquisar muito sozinha. E aí encontrei mulheres que faziam isso. A Carla Conká, que é uma palhaça que eu amo. Ela me ajudou muito, me ajuda até hoje. Ela foi me mostrando esse universo. Falou assim, você não tá doida. É absolutamente machista e patriarcal o ambiente do circo. Aí ela me contou isso. Até os anos 90 não existia mulher palhaça no Brasil. Caraca. O primeiro grupo de mulher palhaça no Brasil é de 1990. Muito recente. Que grupo é esse, de 90? É as Marias da Graça. As Marias da Graça, eu achei que pudesse ser. Teve um movimento em São Paulo também, elas são aqui do Rio, né? Tem um documentário, a minha avó era palhaço, dos anos 60, se eu não me engano. Que a neta dela fez um doc, porque a avó dela, para poder entrar no picadeiro, tinha que se fantasiar de homem. Porque não podiam descobrir que ela era uma mulher. Gente, que loucura. Porque não podia mulher no circo nesse papel. A gente só podia papel relacionado a acertar. Tipo, a que anda em cima do fio de sapatilha. O alvo do atirador de facas. A bailarina. Tudo relacionado à perfeição e acerto. E é o risco. E ao risco de morte. É, porque você pode cair do arame, você pode cair do trapézio. É isso, se você errar, você morre. É essa a mensagem subliminal. E no mágico ela só é a partner, né? A ajudante do mágico. Você não vê também mulher mágica, mulher domadora? É, ajudante do mágico é meio... Não é da época dela, mas era aquela moça que ficava meio na Fórmula 1, do lado do carro, assim, tipo, quase fazendo um hula-hula, né, assim. Um acessório, né? É, um acessório. É colocado ali. Aí você resolveu se vingar dos homens, né? Achei isso sensacional.
Aí eu comecei a me juntar com muitas mulheres. Tem um movimento que tá crescendo cada vez mais, isso de mulheres. No humor em geral, né? Sim. Mas na palhaçaria que era muito marginalizado. No humor era isso, ou era cala a boca, ou era burra, fica quieta. Era esse humor, de opressão das mulheres. É o princípio do cala a boca, Magda. É esse bordão horrível. Ou a gostosona burra. Então era um lugar que a gente sabe que a mensagem que tá passando é essa, de que a gente é menor, não a gente como um indivíduo. O riso vulnerabilizando a gente, não num lugar de potência, mas num lugar ruim. Eu não queria ser aquilo. E ao mesmo tempo você traz para o seu trabalho a coisa mais bonita do palhaço, que eu acho que é você olhar para as suas fragilidades, que o palhaço ele se expõe nesse lugar, um lugar onde ele não se encaixa, ele na verdade, essa que é a graça do palhaço, ele não tá encaixado, ele erra. Ele joga dardos pra si, né, cara? O que é um pouco o que eu e a Bel a gente faz aqui, que é um pouco o que eu faço na vida, assim, aquele bullying da ironia, assim, onde você pega e fala assim, porra, olha só a minha tosquice, a minha humanidade, que vai de encontro com a sua. Não se levar tão a sério, né? O humor, ele tem um pouco isso. É claro que hoje em dia ninguém mais faz humor com a forma física de ninguém, com a sexualidade de ninguém, né? Isso é muito legal que o politicamente correto tenha sido absorvido de uma forma inteligente e humana, porque a gente entendeu que fazer graça de algumas coisas contribuía para a discriminação, para a violência, mas ao mesmo tempo existe um lugar, e eu acho até que tem muita gente que está meio perdido no humor por não saber qual é esse lugar. Eu acho que várias pessoas que eram gênias hoje em dia seriam canceladas. Eu fico me perguntando assim, como é que essa pessoa estaria hoje em dia? Mas enfim, já nem sei pra onde fui. Não, a gente estava falando dessa coisa de você lidar com as suas dificuldades, né, com o seu lado sombrio. Ela trouxe essa coisa pra personagem dela de falar do que não é pra ser falado, falar do que não tá combinado que se pode falar sobre isso, né, porque ainda mais hoje em dia a gente tá numa fase assim de somos todos lindos e maravilhosos e fotogênicos e enfim. Isso que você falou desse lugar da inadequação muito forte, né, que é da palhaça, de jogar os dardos pra si, é muito nesse lugar mesmo. Onde eu sou inadequada? No patriarcado. A gente não pode fazer absolutamente nada, que a gente está errada. Então é um lugar de inadequação. Qualquer mulher mais privilegiada do mundo, ainda assim, ela é muito inadequada para esse sistema, né? Ela precisa pertencer de uma forma muito esquisita. E aí eu comecei a brincar com isso. E eu também pensei, tá, mas se eu coloco a minha vulnerabilidade, é vulnerável ser mulher, é vulnerável num lugar ruim, que a gente sai na rua e a gente não sabe se a gente vai ser estuprada, né? Eu sempre tenho esse medo real, assim, quando eu saio de casa eu nunca sei pegar um Uber e tal. Isso não seria engraçado, seria só um lugar de pena e que a gente, né, deprimiria todas as mulheres vendo isso sendo feito por uma palhaça. Eu pensei, como a gente consegue tocar nesse assunto e rir disso? E aí que foi essa ideia de colocar a Fran no lugar, o que seria ela se ela fosse um homem na sociedade. Então a minha brincadeira é meio que essa, eu pego todo o padrão de personalidade e de comportamento que é dito masculino, de gênero, que é aceito no gênero masculino, e coloco a Fran completamente palhaça, completamente sem noção do que é a realidade. A Fran é meio girl lixo, né? Ela é uma mina meio lixo, né? Super! Totalmente, ela é totalmente por ela, sabe? Ela quer sentir prazer, ela quer estar bem. Para mim, muito a vulnerabilidade disso tá em pensar, se a Fran sai desse mundinho dela, isso não existe, sabe? É um mundinho criado. Esse mundo, infelizmente, não existe, em que as mulheres também podem ser tão livres e não sofrerem nenhuma represália, como é com os homens. Eu fiz um vídeo sobre trair, era uma caixinha de pergunta, me perguntaram alguma coisa assim, aí eu falei sobre trair o cara, e aí dei as características de um cara fácil de trair. E aí o povo riu, e aí veio um cara e falou assim, mas não esquece que a gente pode te matar. Que? Uau! Tipo Lívia Gato Feelings. Sim, tipo Campari. Só que era um cara, assim, sem nenhuma visibilidade, um perfil se bobear até fake. Eu fui lá olhar, sabe? Era simplesmente uma ameaça, mas um choque de realidade. Assim, na hora eu olhei e falei, isso é real, é verdade. Eu estudo sobre isso, né? Eu estudo muito sobre isso. Você não resolveu ir atrás, denunciar, saber se era fake, você deixou pra lá? Não, deixei pra lá, porque eu senti que era mais nesse lugar. A Lívia, maravilhosa, denunciou e tá certíssima. Eu senti que era mais um lugar nesse de, vou acabar com a graça dela, do que realmente uma ameaça, sabe? Era quase me lembrando da realidade, como se eu não soubesse, né? Como se aquilo dali não fosse uma brincadeira sobre isso. Senão seria engraçado. Se fosse normal
ter mulheres que pudessem fazer isso, seria uma realidade, seria, ninguém ia rir disso, né? Sim, a gente ri do inesperado, né, exatamente, do que a gente não tá prevendo, Uhum. né? Agora é engraçado como ultimamente... Gente, que horror, eu tô perigosíssima. Tenho lido muito sobre mulheres que matam homens. Tanto que essas séries, eu sou a louca de true crime, né? Então, tipo, Flor de Lis, eu vi tudo. Elise Matsunaga, outra também que eu tenho um lance com Elise Matsunaga. Elise Matsunaga, você pode pegar um Uber, né? Que tá bombando essa notícia, que ela dirige o Uber, as pessoas estão achando um absurdo e outras defendendo que ela tem que dirigir o Uber. Eu acho que é em São Paulo, né, que dá pra pegar o Uber com a Elise Matsunaga. Gente, meu sonho seria pegar um Uber com a Elise Matsunaga. Eu vi, uma mulher botou no Twitter isso, não sei se vocês viram, falando, vocês estão falando tanto de medo de pegar um Uber com ela. Nenhuma mulher teria mais medo de pegar com ela do que pegar com qualquer motorista homem. Eu achei interessantíssimo. Que é isso? Não é isso que assusta a gente. Uma mulher que assassinou. Tipo, mas assim, a gente tem isso com qualquer homem. Não precisa ser um assassino, né? Eu fiquei louca quando eu te conheci. Fiquei viciada. A Bel já tinha falado. E aí eu encontrei com o Pedro na rua. Pedro Brício, diretor do espetáculo, dramaturgo, escritor, diretor, ator. Uma das pessoas mais incríveis que eu conheço. A gente se encontrou na rua e o Pedro falou assim, cara, vem ver minha peça nova, é a sua cara. Você vai amar. E aí eu fui ver e fiquei completa, porque eu primeiro vi a peça e depois eu fui pro seu Instagram. Ai, que ótimo! Fez o caminho inverso da galera. Eu fiz o caminho inverso. Por isso que assim, agora eu tô conseguindo te chamar de Rafa, mas você lembra que no final da peça eu fui falar com você e te chamei de Fran? Uhum. Acho que era bom você explicar um pouco pras pessoas, dar o serviço, fazer tudo. Claro! Dizer também como começou o King Kong Fran. Sim, agora a gente tá em cartaz no Teatro XP até o fim de março, às quintas-feiras. Os ingressos estão esgotados, mas tem a fila de espera, porque dá pra chegar na hora e às vezes tem alguém que não vai e tal, e aí consegue entrar. Por que será que tá esgotado, gente? Será que o pessoal tá muito precisando ouvir essas coisas, né, gente? Será que as mulheres estão se sentindo felizes de ver um homem no palco sendo detonado ou não? Não, as mulheres, assim, os feedbacks que eu recebo são incríveis. Os que mais me tocam são das mulheres que dizem que elas nunca se sentiram tão protegidas em nenhum ambiente como se sentem na peça. E eu faço jogos muito delicados com os homens. Eu vulnerabilizo muito os caras, né? Eu exponho muito eles. E elas falam que elas têm certeza que ali nada de ruim vai acontecer com elas. E aí eu acho que meu dever tá cumprido, porque era isso que eu queria desde o início do processo. Eu falava muito isso com o Pedro. A gente se juntou porque a gente tinha uma afinidade muito grande de trabalho. E eu achava que eu precisava ter um homem na sala de ensaio, porque eu pensei, se é o meu público-alvo, eu preciso criar com esse embate, sabe? Então era muito interessante eu ver o que ultrapassava um pouco o limite dele, às vezes até, sabe? Ou que ele falava, tipo, isso não pega, isso pega. Então a gente foi numa criação muito interessante de parceria e eu falava muito pra ele desse lugar que a gente tem às vezes de não se sentir à vontade no metrô. Por que tem vagão das mulheres, né? Porque a gente é assediada num vagão misto. Isso é horrível, a gente já se acostumou, né? Mas isso é um absurdo. Ter que ter, né, o vagão. E aí eu falava que eu queria essa experiência no teatro. Eu queria que os homens se sentissem num vagão misto em que a gente assedia eles. Que eles pensassem assim, meu Deus, eu preciso de um lugar protegido. E ali não é esse lugar. Ali é um lugar em que eles vão se sentir como a gente se sente. Então, essa coisa também do microfone ser um consolo de 36 centímetros. Essa brincadeira com órgão, que é um órgão que muitas vezes oprimem, né? Eles se sentem oprimidos no lugar, nossa, coisa do pau pequeno ou do pau grande, né? É o ponto fraco. Como esse lugar de repente, você olha o cara na rua e bota o pau pra fora, né? Ele tá te assediando, assim. Então, eu fiquei pensando nesses símbolos todos, como pegar tudo isso, que é horrível, que é tabu, que é criminoso, e colocar ali com a minha palhaça pra galera ver, mas ver rindo. É preciso falar, assim, depois dessa fala da Rafa, que é muito divertido o espetáculo. Muito divertido. Inclusive para os homens, que estão nesse vagão misto. E quando acaba, você fala, caralho, olha sobre o que essa garota falou. Eu tô aqui rindo há 40 minutos. E olha sobre o que ela falou, cara. Isso é que eu achei muito poderoso, sabe? É muito revolucionário. E eu acho que talvez, se fosse um espetáculo mais feminista literal, no sentido de você contar tudo, você até conta uma hora, uma experiência tua, mas se fosse uma coisa assim, tão patriarcado, não sei o que, né? O Bergson, aquela que cita Bergson, o Bergson tem uma fala que diz, é rindo que se castiga mais. E eu acho que realmente tem uma coisa
de que a gente é muito mais cooptado pelo riso. Total. É como se o corpo relaxasse, assim, né? E as coisas entrassem com mais facilidade, né? A gente ri, a gente se desarma. Não tem como você rir e dar uma gargalhada sem se desarmar, né? Então, Total. É uma vaselininha rápida. Você falou do Bergson, eu adoro esse livro dele, O Riso. Eu já li algumas vezes e eu uso muito nas imersões que eu dou, porque eu acho, e tá nesse livro, né, que o humor ele é a forma mais potente de comunicação, porque você consegue se comunicar com seu inimigo e às vezes ele não percebe. E eu acho que é um pouco isso ali, sabe? Os caras riem muito. Não é à toa que o Paulo Gustavo chegava em todo mundo. Talvez o Paulo Gustavo tenha sido o único cara que pegava esquerda e direita na época mais polarizada do Brasil. Total, e falava sobre isso. Ele botou quanta gente para ver um casamento de 2 homens. Isso foi maravilhoso. E ele soube a medida exata. Ele sabia que se fizesse algo, né? Se tivesse o beijo, se tivesse a coisa, ele não pegaria aquele público. Então, assim, é de uma sabedoria, sabe? Gênio. É, genial. Que é isso, entender onde você quer chegar com isso. Pra quem você quer falar? É óbvio, a minha plateia, ela é muito mais feminina do que masculina. Agora tá uns 60-40, tava uns 70-30. E tem um monte de gente que vai mais de uma vez, né? Muita gente. Eu mesma quero ir de novo. Porque como cada dia também eu jogo com um homem diferente, né, do público, é diferente o espetáculo. Porque as reações são diferentes. E se você pega e faz humor pra galera de Laranjeiras, você não vai mudar. A gente quer, de alguma forma, mudar o jogo. Contribuir para que o feminismo alcance o máximo possível de homens e mulheres e que todo mundo entenda que a gente só quer igualdade, que é simplesmente equidade salarial, entendeu? Equilíbrio de poder, é um negócio super simples. Mas então eu acho que se você pega e vai pelo humor, e se você pega e vê um BBB... Você entende o que eu tô querendo dizer? É um pouco isso de... O que é chique? Você sente, por exemplo, que o King Kong Fran pode te dar prêmio? Você fazer comédia é um negócio que é considerado alta cultura? É considerar... Ou você sente que há uma discriminação ainda? Se eu fizer um negócio Beckett, talvez eu chegue nas capas no caderno mais fácil. Total, Maria, sim. Eu até fiz uma publicação há pouco tempo. Eu e Pedro, a gente está indicado tanto na direção quanto na performance. Parabéns. A gente está indicado no prêmio de humor e saíram os prêmios tradicionais aí. E a gente não foi indicado absolutamente nada, nem categoria especial. E assim, eu assisto muito teatro e eu não vi ninguém lotando como a gente tá. Assim, a gente lotou com um mês de antecedência. Assim, é uma parada que a gente tá fazendo de teatro independente, que foi benfeitoria, né? Você que fez do seu bolso, né? O Pedro falou que você que levantou tudo, com vaquinha. Fez um crowdfunding, né? Foi uma vaquinha, só que a vaquinha era 30 mil, não, né? Foi 60 mil no mínimo, então assim... Foi isso, tirei do meu bolso junto com benfeitoria e já tá dando muito retorno de bilheteria, mas a gente não tem absolutamente nenhum apoio, nenhum patrocínio, é isso, é a gente acreditando e o público pagando para ver. Por que que nenhuma marca se associa? E por que que nenhum prêmio desses tradicionais indicaram? Não tem como achar que não é um preconceito, são 2 coisas, eu acho, assim. Eu conheço uma pessoa que foi assistir o espetáculo e que saiu. Quando você entrou com aquele pau na mão, com aquele microfone que é um consolo, né? Ela saiu. Foi muito, assim. Foi muito, é. E uma mulher, tá? Quero saber quem é depois. Depois eu te falo. Não conseguiu ir. Porque mexe também com a gente. Claro. Eu fiquei tensa com a sua facilidade. Eu, como uma pessoa de 47 anos, outra geração, ainda tenho a minha mãe mais em mim. Eu falei, gente, olha que corajosa. Olha... E eu me considero super feminista, super corajosa, mas eu não sou, você é bem mais que eu. Imagina, eu me inspiro em você. E quando você foi, até que o Pedro falou que você ia, né? Eu falei, nossa, eu me inspiro nela. Você é uma das mulheres. Vocês são mulheres que me inspiram. Graças a Deus, né? As pessoas vão melhorando, né? As gerações, né? Vão evoluindo. As gerações... Vão evoluindo. Não sei se eu e a Abel, a gente teria coragem de pegar o microfone em forma de pau, assim, ficar... Eu não sei. Talvez a Abel, que é palhaça, que tem essa coisa melhor do que eu. Mas eu tenho uma coisa em mim, mas tem sim, é nesse lugar. Primeira coisa, eu acho que o Campari devia patrocinar sua peça. Acho que a gente podia jogar isso aqui. Porque a Campari se posicionou. Eu achei muito legal como as marcas lá se posicionaram ao lado da Shakira. É muito importante que a gente, além da galera que a gente admira, que a galera do business também. Totalmente. Achei legal que a Campari se posicionou e falou, a gente não tem nada a ver com esse rapaz, eu nem cito o nome dele, que eu não quero bombar ele. E não só tem esses homens coaches de masculinidade, mas outro dia eu vi alguém falar, tem umas moças que
tem coach de feminilidade, essa altura do campeonato. É muito Sim, louco. escola para moças. Foi bom até ter acontecido essa coisa vou chamar da Campari, mas porque trouxe um olhar que tá enorme esse movimento de misoginia e que tá fora da bolha, de alguma forma, da minha bolha, né? Eu não tava conectada com isso. E quando eu olhei alguns vídeos de vários, tem muitos homens fazendo isso. E assim, parece humor. Sabe, eu pensei, nossa, vai ser difícil fazer uma paródia disso, porque já é um absurdo. Já é a própria paródia, né? A coisa já é uma paródia, já é uma caricatura. Já é um absurdo que se fala. E aí eu fiz um vídeo em resposta disso, com a Fran, que ela foi lá ver, e aí Rafa, reproduz um pouquinho assim, como é que foi o seu vídeo, como é que você falaria como Fran pra esses rapazes Red Pill? Por favor. Não, então, a primeira coisa é aquilo, esse movimento Red, né? Que o batom vermelho já é uma marca muito antiga, minha, da Fran. E quando você vai lá e olha pra cara daqueles homens, eles são horríveis. Não tem nenhum cuidado estético. E aí eu faço até uma brincadeira. Se você quer continuar fazendo vídeo, né? Então você faz podcast que ninguém te vê. Se você quer fazer videocast, você marca uma dermato hoje. Ai, gente, eu amo. Você marca uma dermato e vai ver essa cara. Eles são horríveis, eles não são sexys, eles não são absolutamente nada. Harmonizaram errado. Erraram na harmonização. Desarmonizaram tudo. E ninguém sente desejo por aquelas figuras. E aí eu não entendo realmente o porquê que eles estão falando para mulheres se comportarem, para eles desejarem elas. Porque assim, eles não são seres desejáveis. E eu fico pensando nesse lugar de... umas estatísticas que eles tiram da cabeça deles, né? Do como o homem se comporta ou a mulher se comporta. Não tem nenhum dado científico, não tem nada. Eles simplesmente tiram da cabeça deles e começam a criar. E é isso. Aí, como eu sou palhaço, eu também crio dados da minha cabeça. Mas, por exemplo, então, as entradas que os homens têm. Isso, pra mim, é um código para eles serem chifrados. Vocês, né? Não são todos os homens que são sabe direitinho. Pra mim, aquilo é um símbolo, entende? As terminações nervosas da vagina. São o quê? 8.000 terminações nervosas. É porque a gente pode se relacionar com muitos homens. Deve se relacionar com muitos homens. O homem só tem na glande. É pra uma mulher e olhe lá. Entende? Ele que se deu por satisfeito. A mulher engravida. Quem ejacula é o cara. Quem é o responsável pela criança? É o cara. Não são as mulheres. A gente não tem culpa. A gente simplesmente tá ali na nossa barriga, entende? Depois a gente devolve. Ele que se segura pra não ejacular, entende? Então, assim, você quer que a gente crie dados completamente alucinados? Eu sei fazer isso. A gente sabe fazer isso. A gente também sabe criar dados loucos, que é isso que eles fazem, não tem nenhum embasamento de nada. É totalmente delírio. E aí eu fui fazendo delírios também, só que o contrário, sabe? E tem muita gente que confunde e que pensa, né, que eu sou a Fran no sentido de ai, nossa, ela é muito louca. Até a gente tava confundindo aqui. Claro, fiquei mega curiosa. Eu falei assim, Pedro, como é que ela pega geral, não sei o quê? Aí eu perguntei da sua vida pessoal pra ele, perguntei. Ele falou assim, não, Maria, imagina, ela é hétero, isso é normal, ela é igual a gente. Eu falei assim, como assim? Pra mim foi meio uma decepção, tá, Rafa? Só pra te dizer que eu tinha você num lugar de heroína que pegava geral e tipo, foda-se, reparação histórica, meio galinha, meio pega homem e mulher e não sei o quê, deixa todo mundo fudido de amor, rastejando por você. Eu tinha te colocado nesse lugar, aí fiquei meio decepcionada, que o Pedro falou que você era hétero, normal e tal. Poxa, acho que você podia contar isso pras pessoas, deixa a gente achar que você é essa pessoa que chegou nesse... Entendeu? Tá ótimo. Pega vários homens, sabe? Várias mulheres, livre, né? Igual a Leila Diniz. Gente, Leila Diniz é maravilhoso, né? Que a Leila Diniz tem a história clássica que um cara chegou pra ela e falou assim, porra, mas você dá pra todo mundo, por que você não dá pra mim? Ela falou assim, não, eu com certeza dou pra todo mundo, mas não dou pra qualquer um. Isso é maravilhoso. Eu sou muito reservada, assim. Muito. Eu, antes da Fran, eu não tinha Instagram. Tipo, eu nunca tive Instagram da Rafa. Foi sempre Fran. Foi uma performance. Era isso, eu nem dava entrevista, nada de Rafa. O meu desejo era que a Fran... Eu sei que não é uma performance, mas assim, a Inês Brasil, eu queria que as pessoas se confundissem ao nível de achar que é uma persona, assim. E aí eu tinha vontade disso, da palhaça, uma coisa meio bufona. O Borá também, né?
uma referência do Borá, por exemplo, ser uma figura que as pessoas não conhecessem quem tá por trás. Ou que confundissem mesmo, sei lá, tipo Zé do Caixão. Zé do Caixão eu demorei um tempão pra entender que tinha o ator por trás, Zé Mujica. Só que aí eu fui entendendo, às vezes a discussão ia chegando nos lugares mais delicados, assim. Aí eu comecei a falar, não, peraí, gente, deixa eu falar aqui sobre o que é essa pesquisa também. A peruca loura entrou como? Fran, assim, Rafa, gente, já tô. Você se sentiu mais livre? Porque talvez isso deu uma liberadinha, né, assim. Eu fui reparando, assim, antes a Fran do Instagram era muito caracterizada como a do teatro, que vocês viram lá na peça. E isso afastava um pouco o grande público do Instagram. Que ali a linguagem é uma linguagem muito quase cotidiana, aquela coisa do story do dia a dia, que as pessoas gostam de acompanhar. E aí eu fui entendendo isso. Aí eu fui tirando os cílios que eu uso, né, aqueles cílios da França, que eu fui deixando só o batom. Aí eu pensei, essa peruquinha preta, a Chanelzinha, é muito cênica, é muito teatral. Aí eu pensei, eu vou pegar uma peruca loura, e eu comecei a ficar parecida com as figuras que eu via do Instagram. Aquelas figuras que trabalham para o Instagram, sabe? As blogueiras e tal, que davam umas dicas, muitas vezes machistas, que dão cursos desses que a gente olha e fala, mano, o que é isso? E aí eu comecei a querer me parecer. E aí eu sempre tô de filtro. Tipo, zero essa coisa da aceitação, do não, porque é isso que vem do Instagram, aquela coisa daquele filtro. Não, você arrasou, você foi marqueteira gênia. Eu fui nisso, assim, eu falei, então peraí, eu quero que eles entreguem meu conteúdo. Rolou um Janones aí. Já que é pra ganhar, vamos jogar o jogo que ganha. É isso. Você não se reconhece, portanto você fica também mais à vontade, te liberta daquele superego né, de quem a gente é. Total. Bel, vocês podem continuar sem mim? É que eu tenho que levar o Bento no cinema. Vocês podem ficar mais 10 minutos? O que vocês vão ver? Ele que vai ver com um amigo. Eu não existe mais ir ao cinema comigo. Acabou essa fase. Não quero nem falar que eu vou começar a chorar. Ah, não, que às vezes eu vou ver uns Homem-Aranha, que às vezes eu vou ver uns negócios assim, meu brigo. Não, eu nem sei o que é. Eu quero ver a peça de novo. Te desculpa deixar antes. Imagina! E quero te dizer que eu realmente vivendo esse momentinho. Rafa, adoro a Rafa. Mas Fran, não sei, cara, aquele jeitinho dela falar, não sei, peguem alguma coisa. Tô achando que ainda tem esperança pra mim no lesbianismo, tá? Por causa de Fran. Beijo, gente. Beijo, Mary. Bom filme. Dá um beijo no Bento. Então, você quer sugerir? Você viu que a gente tem aqui o nosso boy particular, né? Que ele canta pra gente tudo que a gente pede. Quase tudo. Raramente ele se rebela. Eu tenho uma música que eu amo, que é da MC Carol, de Niterói, sabe? Como é que é? Canta um pedacinho aí. Que é meu namorado é mó otário, sabe? Meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas. Eu amo a MC Carol, eu acho ela genial. E essa música dela eu acho maravilhosa. Olha aí, Maranhão, um desafio pra você. Meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas. E se ele fica cheio de marra, eu mando ele pra cozinha. Se tu não tá gostando, então dorme no portão, porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição. Acaba com essa. Vai. Acaba com essa. Vai. Meu namorado é mó otário, ele lava minhas calcinhas. Se ele fica cheio de marra, eu mando ele pra cozinha. Se tu não tá gostando, então dorme no portão, porque eu vou pro baile, vou pra minha curtição. Acaba com essa. Vai. Isso não é Noronha. Isso não é Noronha.